louvor e adoração ao Senhor Jesus, aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. Glória a Deus, cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. São 15 horas 26 minutos, 15 horas e 26 minutos. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando e nos dando força para que possamos a cada dia mais avançar, levando a mensagem do Evangelho para todos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço a todos que ouvem a programação todos os dias, através da Rádio Sistema JN de Comunicação aqui no bairro São Vicente. Também quero mandar um abraço, a paz do Senhor Jesus, para o nosso irmão Antônio Guilhermes, a paz do Senhor, irmão Antônio, para sua esposa, a irmã Vera, e para todos que ouvem a programação aqui no bairro São Vicente. Um abraço a todos que nos acompanham através das redes sociais. Um abraço, Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Também a Rua São Vicente, um abraço para todos vocês. Quero mandar um abraço a todos que fazem o mercadinho bom de preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Um abraço. Deus continue abençoando a todos aí em nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo a programação nesta tarde, continue ouvindo, porque certamente Deus nesta tarde tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Também ali na Gustavo Maciel Monteiro, na Pedro Lício da Severino Ramalho, um abraço. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo, a paz do Senhor, ouvintes desta programação. Nesta tarde estamos aqui alegres, felizes, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de nós chegarmos aqui para aprender dele através da sua palavra. E todos esses que estão conosco, sintonizados, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando mais e mais e dando condições para que nós possamos permanecer juntos, servindo e adorando aquele que tudo é. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando esta programação nas mãos do Senhor, né? Com certeza Deus tem algo especial para nossas vidas nesta tarde. Momento de oração, momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, estamos diante da tua presença mais uma vez nessa tarde. Queremos, meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor é e tem concedido a cada um de nós. Pai, nesta tarde, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado na vida do teu povo, Pai. Aonde quer que eles estejam nesta tarde, toma a frente, toma a direção naquilo que vão fazer. Ah, meu Senhor da glória, abençoa teus filhos que agora estão, Senhor, sintonizados nesta programação, dando-lhe condições para que possam permanecer e ouvindo atentamente a tua palavra, meu Pai. Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, Pai, até pelo nosso dormir, pelo nosso acordar, levantar e realizar algo, indo, vindo. Meu Deus, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que estão em atividade agora. Meu Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor tem a direção de cada um, meu Pai, em tuas mãos. O Senhor que sustenta e guarda. Obrigado pela chuva que o Senhor tem mandado para nós, chuva que vem e molha a terra para o plantio, para que haja alimento, para que venham, Pai, nós saciarmos a nossa fome material, né? Deus, em nome de Jesus, também te agradecemos pelo sol, que o Senhor manda o sol e chuva para todos, e assim cada um, meu Deus, faz proveito quando o Senhor manda, porque tudo provém do Senhor. Muito obrigado pelo vento que sopra, traz aquela brisa suave para
Nós, em nome de Jesus, Aleluia, também te glória a agradecemos Deus. pela água que o Senhor tem nos dado para nós beber e usufruir de forma, meu Deus, aqui na terra boa. Aleluia, também pela terra. Essa terra que nós plantamos, que nós colhemos, que nós construímos, edificamos, tudo é do Senhor. Diz a tua palavra no Salmo de número 24, que do Senhor é a terra, sua plenitude, todo mundo e tudo que nela existe. A terra que o Senhor fez, e nós estamos aqui nesse planeta Terra, Pai. Abençoa teu povo, aqueles que estão, meu Deus, agora em um leito de um hospital, que estão ali na enfermaria, que se encontram na UTI, alguns entubados, que estão recebendo oxigênio, meu Deus, para sobreviverem. Pai, o Senhor pode fazer na vida desse povo o que eu não posso fazer. Realiza ali, concede a saúde, aleluia, física e também espiritual, para que venhamos nós se confortar, meu Deus, de acordo com a tua palavra, meu Pai. Também todos aqueles que cuidam, todos aqueles que estão ali de plantões, meu Pai, aleluia, tratando, cuidando, meu Deus, tome tuas mãos, do porteiro, do zelador, até, aleluia, o mais alto escalão que estão ali nessas unidades hospitalar, meu Senhor da glória. Te apresentamos os nossos poderes legislativo, executivo e judiciário, meu Deus, as autoridades eclesiásticas, civis e militares do nosso município, do nosso país, além do nosso estado, meu Deus. Toma em tuas mãos, a tua palavra manda que nós venhamos, aleluia, orar pelas nossas autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Estão, meu Deus, aleluia, cuidando, zelando, conservando, aleluia, o seu município, o seu estado, o seu país. Tenha misericórdia, aleluia, de cada um deles, meu Deus, que venhamos nós, aleluia, acreditar que tudo venha a ser de acordo com o teu querer e com a tua vontade, meu Pai. Vai entrando agora nos lares, vai visitando a família, meu Deus, que necessitam e precisa, meu Deus, da tua ajuda. Louvado seja Deus, para que o seu lar seja um lar, aleluia, de paz, um lar que venha ter prosperidade no meio da família, Senhor, e que tenhamos também, meu Deus, uma sociedade justa, uma sociedade que venha compreender e respeitar o direito de ir e de vir de cada um, meu Pai. Também, meu Deus, a nossa igreja que o Senhor comprou, o povo que sai da família, sai da sociedade e vai buscar a presença do Senhor, aleluia, e formam a igreja do Senhor aqui na terra. Deus, em nome de Jesus, vai trabalhando e vai, meu Deus, dando vitória aos teus filhos, onde quer que estejam agora nesse momento. Apresentamos nossos missionários, aqueles que encontram em outros países, em outras nações, meu Deus. Abençoa, dá vitória, livra do mal, dessas fortes guerras, brigas, aleluia, até religiosa, meu Deus, e também políticas que encontram, Pai, assolando a face da terra. E esses países, meu Deus, tem até, meu Deus, aleluia, impedido que os teus filhos que foram anunciar a tua palavra, o evangelho da paz que transforma vida, estão sendo muitas das vezes mortos e impedidos de fazer, meu Deus, o que o Senhor mandou. Mas nós sabemos que aquele que está dentro da missão, aquele que está servindo ao Senhor, louvado seja Deus, ele tem uma partida diferente, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. O Senhor é o grande, o todo-poderoso, e tudo está em tuas mãos, tudo está no teu controle, na hora e no momento em que o Senhor quiser dar um basta, tudo, aleluia, é com autoridade, no nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. São 15 horas 36 minutos, 15 horas e 36 minutos. Quero mandar
A paz do Senhor para o nosso irmão Bruno Rodrigues, né? Nosso irmão Bruno está aí ouvindo a nossa programação. Muito obrigado pela audiência, que Deus abençoe a sua vida. Também o nosso irmão Jailson Silva, né? Cantor Jailson Silva, né? É o homem do perfume, como diz irmão Jones, né? Pai do Senhor, irmão Jailson, Deus abençoe a sua vida aí, toda a sua família. Obrigado a Deus, ao Senhor pela audiência e todos que ouvem a programação nesta tarde. Que Deus continue abençoando a todas as famílias, que Deus continue nos ajudando para que possamos, né, sempre estar levando a mensagem do Evangelho para todos. Quero mandar um abraço a todos, né, que faz aí, que congrega aqui na congregação do bairro São Vicente, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos e irmã, que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor, na rua Luciane Cabral Bernardo. Um abraço aí, a paz do Senhor para a irmã Lindalva, né? Pai do Senhor, irmã Lindalva, Pai do Senhor também para a irmã Iracema, né? Que Deus abençoe, e a todos os demais, né? Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Também mando a paz do Senhor para o nosso irmão, o pastor Carlos Pereira, né? Aí na Secretaria de Missões, um abraço para ele, a paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Edemir e a todos que faz o grupo Rhodes, né? Segunda-feira estaremos ali com a cruzada ali próximo a Vazenova, né? Um abraço para todos vocês que vão ali para esta cruzada, né? Um culto de ações de graça, mas também vai ser uma cruzada ali próximo a Vazenova, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estaremos ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, né? Porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Um abraço também, Pai do Senhor também para o pastor, nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Bahia, né? Nosso irmão Marinaldo Soares Lopes, né? Um abraço para ele, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todo o ministério, que Deus continue nos ajudando para que possamos sempre estar aí junto, ajudando na obra missionária, né? Nosso irmão Cláudio, ele vai louvar a Deus aí, né, irmão Cláudio? O hino da harpa cristã, né? E você que está ouvindo a palavra de Deus, continue ouvindo, porque nesta tarde Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero mandar a paz do Senhor também para o irmão, a irmã Nilciene, seu esposo, Monifaldo, nosso irmão Josivaldo, ali no Jardim Imaculada 2. Um abraço para todos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Também ali no Campo da Sambra, nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, e nosso irmão Jones Batista, né? E a todos, né, que sempre estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Um abraço para todos, a paz do Senhor Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então nesta tarde estamos alegres, estamos felizes para pregar o evangelho. Jesus, ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É isso que nós estamos fazendo nesta tarde. Como sempre digo, a seara é grande e são poucos ceifeiros para fazer a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão Cláudio. Vamos louvar o 20. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar certa divina unção, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque por Ele pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Temos que olhar para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que deu a vida por nós ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos louvar mais um hino para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos lá. 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Por ti morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, o Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tem para o teu. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. São 15 horas 45 minutos. 15 horas e 45 minutos, iremos fazer a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Nosso irmão Cláudio fará a leitura da palavra de Deus, e você que está ouvindo aí a programação, continue ouvindo, acompanhando também esta leitura nesta tarde para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Estamos alegres, estamos felizes, porque sabemos que o nosso Deus, Ele está em nosso meio. A sua palavra nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos, pelos olhos da fé, irmão Cláudio. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido o Senhor, a senhora, todos quantos estão à escuta desta programação, para nós lermos a leitura oficial desta tarde,
que se encontra no livro segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Vamos ler do 36 ao 44. 36 ao 44. Nós vamos ler São Mateus 24, 36 ao 44. Glória a Jesus. Que nos diz a poderosa palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Enquanto estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Leitura extensa, porém bem proveitosa esta tarde. Vamos orar, agradecer a Deus por esta leitura. Glória a Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta leitura nesta tarde lida. Meu Deus, que venhamos nós, meu Pai, a usufruir, que venhamos nós nos alimentar com a advertência que essa palavra traz para cada um de nós nos dias atuais, meu Deus, e que estamos vivendo. Pai, abençoa teus filhos que estão à escuta desta programação. Toma frente, toma direção naquilo que irão resolver, que estão resolvendo, para que venhamos todos, em nome de Jesus, alegrarmos na beleza da sua santidade, porque a tua palavra diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porém, há momentos difíceis e nós estamos todos enganjados numa só fé. Louvado seja Deus, intercedendo um pelos outros. Porém, quando a vitória chega, quando as bênçãos chegam, que a alegria, nós também se alegramos junto, porque o Senhor assim nos deu a condição de nós nos colocarmos na posição, aleluia, do outro, que devamos orar, interceder por cada um. Que nesta tarde te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Leitura maravilhosa aí que o irmão Cláudio fez. Como ele disse, é uma leitura extensa, mas a leitura ela já nos diz tudo, né, Cláudio? A leitura ela já nos diz tudo. Eu sempre, às vezes a gente faz uma leitura assim um pouco extensa, porque mesmo que a gente não fale nada, mas a palavra a gente já falou, né? Eu hoje estava meditando logo cedo aqui e a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada dia que você abre a Bíblia e começa a meditar, começa a ler e meditar na palavra de Deus, você sempre acha algo que lhe interessa, né? E que lhe chama a atenção, né? Então, eu estava lendo hoje pela manhã em João, no capítulo 4, que fala a mulher de Samaria. A mulher de Samaria. Então é um trecho que a gente sempre lê, né, Cláudio?
é bem corriqueiro a gente ler, porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, é muito bom de se ler, porque as palavras, né, nos chamam bem a atenção. E eu estava lendo hoje aqui, e eu digo, de tarde eu vou ler novamente esse texto que eu estava lendo aqui. Capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunica com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, Aleluia. para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Só até aqui. Nós estamos diante de uma passagem muito maravilhosa, né, Cláudio? Passagem maravilhosa que acabamos de ler, que fala desta mulher que era uma mulher samaritana, e ela sempre iria buscar água ali naquela fonte ao meio-dia, que é uma hora que quase ninguém vai a uma vertente d'água buscar água.
Eu digo porque eu já provei isso, né? Que quando a gente morava nos interiores, a gente ia às fontes buscar água e sempre ia pela manhã. Mas tinha um horário também que a gente ia dar água a um gado e buscar uma água também. E se fosse nesse horário de 11 horas, meio-dia, esse horário não tinha ninguém nas vertentes para buscar água. E essa mulher, ela escolhia esse horário porque era um horário que ela ia buscar água sabendo que ali não ia encontrar ninguém. E ela ia e voltava e não tinha problema nenhum. Mas Jesus, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, né, Cláudio? Vê as necessidades de cada um de nós e sabe que precisamos ser evangelizados, como hoje nós estamos fazendo esse trabalho aqui de evangelização. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então nós estamos fazendo este trabalho nesta tarde de evangelizar. E aqui Jesus ele saiu e a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário, precisava ele passar lá, porque ele sabia que ali ia ter uma mulher que ia buscar água e que ela precisava ser evangelizada. Era preciso ele ir ali, né? E quando ele chegou ali, ele mandou que os discípulos fossem à cidade comprar comida para poder ele ficar só ali, para poder ele entrar num diálogo ali e poder evangelizar aquela mulher, porque certamente se tivesse pessoas ali por perto, talvez fosse, né, atrapalhar o assunto que Jesus queria falar com ela, porque a atitude mesmo dele era chegar para ela e pedir água, para poder entrar num assunto, numa conversa, não é? Quando a gente chega no interior, né, um particular, quando a gente mora no interior, que vai em alguma casa que você não conhece, ou até mesmo aqui, quem sabe, você chega numa casa e fala, sei lá, bate palma ou faz algum... E quando sai a pessoa que você não conhece, mesmo que você não esteja com sede, mas você diz assim: dá para me arrumar um copo com água? Para poder você, se você for conversar algum assunto, né, Cláudio? E isso. E aí você já chega ali e pede um pouco d'água ali, e aquela pessoa lhe cede ali, lhe dá aquela água. E aí você, se o sol está quente, você diz assim: mas o sol está muito quente hoje, por isso que, não é? Dá mais sede e tal, e começa a conversar. Foi isso que Jesus fez. Ele disse, pediu água para aquela mulher. E ela falou para Jesus que: mas como é que você me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Que os samaritanos não se comunicavam, né, Cláudio? Os judeus não se comunicavam, havia ali uma, né? E ali Jesus entrou naquele diálogo com aquela mulher na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio ali a mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher: samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus e o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ele estava já falando da palavra, né? Falando, se tu conhecesse quem é que te pede água, tu era quem lhe pedia, e ele te daria água viva. Porque a palavra aqui, ele estava usando a palavra, né? Que é a água viva, é a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água vivas? Foi este ponto aqui, foi este versículo, Cláudio, que me chamou a atenção. É a chave. É o versículo chave. Porque quando a gente pede algo, alguém sempre tem um empecilho. As pessoas sempre botam um empecilho, né? Ah, não posso, estou cansado, não posso ir. Quando você faz um convite, né? Você faz um convite para uma pessoa para ir a uma igreja, para visitar, para ouvir uma palavra. A pessoa diz logo: ah, eu chego tarde do trabalho, não tenho tempo, chego cansado, não posso, estou doente. Inventa logo qualquer coisa, bota logo o empecilho. E aqui, essa mulher disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Ela botou um empecilho e no mesmo instante fez uma pergunta. Né? Fez uma pergunta para ela, para Jesus. Então, as pessoas, ela começa a botar um empecilho. Como é que você vai a uma fonte buscar água e você não leva algo para você tirar a água e encher o seu cântaro? Não é? Mas ela botou um empecilho. Às vezes, como eu já falei, você faz um convite a uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é botar um empecilho. Fica dificultando. E ela fez essa dificuldade aqui para não dar água ou não tirar. E o versículo 12 diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e dele e o seu filho e o seu gado? Mas Jesus, ele não queria saber disso aí. Ele queria falar da palavra para ela, queria evangelizar ela. A água que ele queria dar para ela era uma água totalmente diferente. Aleluia. Porque aquela água ali, ela foi buscar, ia beber e tornaria a ter sede. Mas a água que Jesus estava falando aqui, ela não ia mais ter sede, porque a água que ela ia tomar, ia saltar, né, que ela ia receber, ia se tornar nela uma fonte de água que jorrava para a vida eterna. Era esta água que Jesus estava falando, que era a palavra de Deus. Então é esta palavra, esta água que nós queremos dar para você nesta tarde. É a água que jorra para a vida Aleluia. Eterna. É a água que vai lhe tornar ser você uma nova criatura. Você vai ter um novo nascimento. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ter a salvação através desta palavra. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a água aquele que bebe a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher, veja como ela já mudou aqui o tom da conversa. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Veja que ela pediu a água, mas ela achava que a água não ia precisar mais dela tomar a água, né? Que ia matar a sede física, né? Aí aqui disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Foi aí onde a mulher, ela contou a verdade. Porque Jesus já sabia a vida dela, tintim por tintim. Sabia tudo. Como sabe a minha, como sabe a sua e como sabe as demais pessoas que estão nos ouvindo nesta tarde. Ele sabe a sua vida. Ele conhece o seu endereço, sabe o seu nome, o seu sobrenome. Conta os cabelos que tem na sua cabeça, sabe quantos anos de vida você tem e quantos anos você vai viver. Ele sabe tudo, né? Aí a mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. E o que agora tem não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu que ela estava diante de um homem diferente dos demais. Porque as pessoas a qual ela se esquivava a não encontrar, eram pessoas que ia, quem sabe, falar mal dela. Rival. Era, né? Por causa da fama dela, porque ela era uma pessoa que não era, né? No meio da sociedade, as mulheres não era bem-vinda. Aí ela diz: vejo que és profeta. E aí, continuando, aqui diz assim, versículo 20 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei o Pai. Então, Jesus, ele sabe as necessidades, né, do ser humano. Aquela mulher, ela precisava ser alcançada. Aquela mulher, ela precisava ser ali evangelizada. E ele quebrou ali, né, o paradigma, uma rivalidade. Porque ela disse que os samaritanos não se comunicavam, né, com os judeus. Era uma rivalidade. E aí o versículo diante diz: mas a hora vem, agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Glória a Jesus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela estava diante de Jesus, mas ainda não tinha reconhecido quem era que estava falando com ela. Depois, Jesus disse para ela, Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Jesus se revelou para aquela mulher, não é? Muitas pessoas, irmão Cláudio,
a gente às vezes fala do Evangelho, fala de Jesus Cristo, mas as pessoas estão com a mente fechada, não é? Por isso que ele disse, tem pessoas que vê, mas estão cegos, ouve, mas estão surdos. Aquela mulher, ela estava vendo, estava ouvindo, mas a partir desse momento aqui, a mente dela se abriu, né? E aí... Ela tem que entender, né? Aí o versículo 27 diz, e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, todavia, nenhum lhe disse que pergunta, ou por que fala com ela. Nenhum disse nada. Ficou todo mundo caladinho. Não perguntou nada e nem disse por que fala com ela. O versículo 28 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àquele homem, vinde verde um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, à cidade e foram ter com ele. Aqui foi a primeira missionária, foi aquela mulher samaritana. Porque quando ela ouviu aqui, que ela, foi evangelizada, ela deixou o cântaro e saiu à cidade anunciando já que tinha encontrado o Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Então aqui, a primeira missionária foi essa mulher que já saiu ali anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, aí é preciso evangelizar? É preciso falar de Jesus para as pessoas? Até então, essa mulher, ela não tinha, depois desse diálogo todinho, ela não tinha reconhecido ainda que era Jesus que estava falando com ela. Quando Jesus falou com ela, disse, sou eu mesmo que falo contigo. Aí depois foi que aquela mulher reconheceu que o que Jesus tinha dito para ela, ela saiu anunciando que ele tinha dito tudo da vida dela. Então, é uma passagem que me chamou muita atenção, irmão Cláudio, porque assim, a palavra de Deus, todos os dias que você começa... Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, nesta tarde, esta é uma reflexão que eu deixo para todos aqueles que ouvem a palavra nesta tarde, e você que também depois vai ouvir esta palavra, medite nesta palavra, porque certamente a palavra de Deus, ela é uma bússola que leva o homem, a palavra, ela leva o homem à salvação. Sem você ouvir, sem você ser evangelizado, fica difícil, É como a pessoa não sabe. Quando a pessoa chega ali para evangelizar, você não está entendendo nada. Depois é que a mente começa a se abrir, depois do diálogo, e aí começa a abrir a mente, e você começa a ser alcançado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, eu sempre vejo que é necessário a gente falar, é necessário se pregar, explicar. Porque às vezes tem pessoas, Cláudio, que começa a pregar, mas aí é uma pregação que as pessoas não entendem muito. Veja que aqui essa conversa que Jesus teve com essa mulher aqui, ele não falou nada mais a não ser da palavra para ela, Através de quê?
da água. Ele disse, se tu soubesse quem te pediria de beber, tu era quem ia pedir. E ele te daria água viva. Então, nesta tarde, fica com essa reflexão para a glória de Deus. É muito bom a gente anunciar, é muito bom a gente falar, é muito bom a gente pregar, porque é um ídolo, né, que Jesus ele deixou para que nós desse continuidade, fazendo esta missão de pregar o Evangelho, mostrar a verdade, porque só através da palavra de Deus é que a mente se abre e as pessoas são alcançadas, esclarecidas, né? E as almas são salvas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Oportunidade agora está com o irmão Cláudio, em nome de Jesus. É verdade. Aleluia. Glória a Jesus. É a pura verdade de que Jesus Cristo ele veio para tirar, destruir essas barreiras que existiam. Ainda existem alguns empecilhos, porém a palavra de Deus, quando ela é lida, esclarecida, muita gente, como o senhor estava dizendo, que se convida as pessoas e elas dão aquelas desculpas, né? Eu não estou podendo ir agora, talvez eu apareça por lá outro dia, outra oportunidade. E nós vemos na Bíblia mesmo, onde o próprio Jesus, ele, no capítulo 22 aqui de São Mateus, e São Lucas também relata, no capítulo 14, que Jesus fez uma ceia, né? Celebrou uma ceia, que diz aqui a parábola das bodas. Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ou seja, ele fez um banquete, fez uma festa, e a Bíblia diz que ele pretendia assim, nele, chamar algumas pessoas, e selecionou aqui, eu acredito que 3 pessoas chegadas a ele, né? E ele mandou convite. Como eu estou dando aí uma festa, nós vamos se alegrar com o meu filho. E esse rei aqui, ele pensou naqueles 3 amigos e mandou que fosse um dos seus servos lá chamar e o convidasse para fazer parte neste banquete. Mas a Bíblia diz que, chegando lá, esses amigos, após ser informados do convite do rei para participar do banquete do seu filho, eles deram as desculpas, né? E ele ouviu todos, né? Aí diz aqui a parábola, diz assim: e convidou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fizeram caso. Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos
os ultrajaram e mataram. Ainda, por fim, a violência. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos e convidais para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porém, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Jesus. Aqui a passagem é escrita no livro segundo escreveu São Mateus. Mas o livro de São Lucas também fala a respeito desse convite. E o que nós estamos presenciando, o Senhor falou, e nós que saímos às ruas, nos valados, como diz, nas esquinas, e quando nós convidamos as pessoas para também se alegrarem conosco, aí o trabalho na casa do Senhor é um banquete, que é o alimento espiritual, da onde Jesus quer que todos participem. Mas vem essas desculpas. E o livro de Lucas aqui, ele esclarece mais uma passagem que dá para entender melhor. Capítulo 14, 18. E todos a uma começaram a excusar-se. Recusaram o convite. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me hajas por excusado. Vem o segundo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por excusado. E o outro diz: casei e, portanto, não posso ir. Aí é quando o servo volta e fala para o seu senhor, o rei, e diz: olha, a notícia, o recado foi transmitido, porém nenhum dos seus convidados, eles não podem vir. Não fizeram caso, excusaram-se. Aí diz que o rei irou-se. O rei irou-se, ficou indignado e deu outra ordem aos servos. Disse: agora sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui
Aí ele fala os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Louvado seja Deus. Veja bem, o Evangelho, a Bíblia diz que ele é pregado, anunciado, falado em toda parte, nos 4 cantos do mundo. E ele é anunciado da forma que ele é, não para nos ser chamado de bonzinho, nem tampouco para desagradar alguém. É o que está escrito. Agora, a forma de repassar, dar exemplo, fazer uma conjectura, às vezes foge do tema, daquilo que a palavra está mostrando. Aí é quando alguém procura até explicação ou se desentende, porque a forma de passar não é aquela que está aqui. Alguém querendo um jeitinho ou querendo também atingir a pessoa com a palavra. E a palavra é pura. A palavra é como ela é. Veja que ali, qual é uma alegria de uma pessoa que faz uma festa e ele lembra dos amigos. Ele manda um convite para fulano, manda outro para outro, eu quero que ele se faça presente aqui nessa festa. É um aniversário, é algo que ele vai fazer. Então ele se sente feliz. Manda lá uma pessoa, elas se recusam. E diz: eu não posso, porque isso e aquilo. E excusaram-se. Não vieram. Nós, como a Bíblia diz, anunciadores boas novas, nós estamos fazendo um convite para uma festa que não tem comparação, que é o reino de Deus que Jesus quer encher. Lá sempre cabe mais um que receba a palavra e procure viver a palavra, não distorcendo para desagradar e não distorcendo para agradar, mas quem vai se alimentar, a comida é esta. A Bíblia fala aqui que Jesus está às portas. Lá em Apocalipse, ele que estou à porta e bato. É alguém que está chegando. E nós temos da parte de Deus, fala lá em São João, capítulo 14, que é sempre bem lembrado aqui, que nós temos promessa, que Jesus já esteve aqui uma vez, terminou a sua missão, concluiu, e foi novamente de encontro ao seu Pai, está lá. Mas ele disse que viria outra vez. Se ele veio, voltou, ele disse: eu virei outra vez. Aí esse virei outra vez, ele veio agora buscar aqueles que ele plantou, aqueles que deram crédito à sua palavra e que estão falando a mesma língua que a palavra,
para as pessoas. Porque a Bíblia diz que multidões, elas seguiam a Jesus. A ponto dos estudiosos, que Jesus chama de fariseus, são religiosos, pessoas bem esclarecidas, entendidas, eles não se agradaram das pregações que Jesus fazia e impediam daquelas pessoas ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que muitos, mesmo assim, perseguidos, eles seguiam Jesus e aceitavam a palavra de Jesus, que era com poder e autoridade. Nunca vimos tal homem com tanta autoridade referida a Jesus, enquanto os demais, os religiosos que tinham sua religião, eles procuravam impedir, eles procuravam botar empecilho para que as pessoas não fossem ouvir os relatos, os sermões a qual Jesus veio para isso. E a Bíblia vai dizer que Jesus vem. E se a Bíblia diz, nós falamos também para você que Jesus vem. E a Bíblia vai dizer que Ele quer levar um povo zeloso, especial e de boas obras. Está escrito lá no livro de Tito, Paulo escrevendo a Tito. Esse povo é zeloso, é especial e de boas obras. Agora eu tenho que me preservar, não deixar me levar por todas e qualquer roda de ensinamento de fábula. Coisas que parecem até ser verdadeira, mas é falsa. Coisas que parecem ser perfeitas, mas não é. E muitos se iludem, se enganam, correm-se atrás e no final perde a bênção, perde a vitória e são envergonhados. Mas Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mesmo você estando encostado, mesmo você estando em situações difíceis, Ele vai em busca. Porque Ele não desiste de você. Você para Ele é importante, você tem valor. Porque o preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário é o mesmo. Não pagou mais para ninguém. É um preço só. Você não pode dizer que é maior do que outro. Você é igual. Jesus pagou. A Bíblia vai dizer lá em Pedro que não foi por prata e nem por ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Após Ele se entregar por nós, dar sua vida, lá na cruz do Calvário, era o lugar em que conduzia as pessoas para serem mortas. Tem outras versões que falam a caveira. Era um lugar com a caverna e levava aqueles condenados para lá para ser morto. E Jesus suportou tudo isso para nos dar salvação e certeza de vida eterna. E aqui nós lemos nesta tarde, que é o sermão da montanha, que Jesus instruía os seus discípulos, e preparava ao mesmo tempo para que ele viesse ter estrutura, fosse uma pessoa alicerçada, firme,
Porque muitas das vezes a gente vê tanta coisa, mas não tem estrutura. Aleluia. A gente vê uma árvore tão frondosa, tão grande, tão enorme, mas ela não tem fruto. Se vai lá, só tem folha, e folha não serve. Mas de ver umas pequenininhas, que não tem tanta estatura, né? Não cresce, mas você vem lá, você vê os frutos, elas produzem. E no meio do povo, esses fariseus, escribas, que liam e sabiam tudo quanto era contido na palavra de Deus, era uma espécie de redator, fazia a redação, tirando alguns acertos ali. Eles tinham conhecimento, mas na hora de pegar Jesus, eles queriam condená-los. Eram dois adversários, fariseu, saduceu e outros religiosos. Um acreditava na ressurreição, outro não acreditava no batismo com o Espírito Santo, não acreditava no Espírito Santo, e assim era. Eram grupos que eram rival também, mas quando juntaram-se, tornaram-se amigos para derrotar Jesus. São duas pessoas que não se batem, mas se concordam. Agora nós vamos fazer aliança para derrotar fulano. E é o que nós vemos. E muitas das vezes presenciamos pessoas assim. Em alguns determinados, aleluia, movimentos, sistema. Mas aqui manda estarmos em exortação. Exortar. Que devemos estar vigilantes, advertidos em determinadas coisas. E diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para levar o povo que Ele comprou, a igreja que Ele edificou aqui na terra. Louvado seja Deus. Aí Ele dá uma referência lá do Antigo Testamento. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí você volta um pouquinho, mas o que aconteceu lá no capítulo de Gênesis 6, 7, a respeito de Noé? Quando você lê, você vê que Deus achou graça aos olhos de Noé. Deus preparou Noé para levar a mensagem, a palavra naquele lugar. E deu uma ordem a Noé, para Noé fazer uma arca, aquele navio grande, aquela embarcação grande. E a Bíblia diz que Noé teve a planta dada por Deus. E Noé fez, construiu. E agora convida o povo. Deus dá ordem, convida o povo para entrar nesta arca. Porque eu, Deus dizendo, vou destruir. Eu vou destruir o homem, o ser humano, a qual eu, aleluia, eu criei, eu fiz. Louvado seja Deus. Deus
não estava se agradando das iniquidades do povo. Algo que era dito que não fizesse, o povo estava fazendo, saindo, se encontrando com outras pessoas de tais e outras nações, de outro povo diferente, e Deus não estava se agradando. E ele disse: eu vou destruir, eu vou acabar com essa geração, eu vou destruir, aleluia. E aí ele mandou, porque Deus fala, mas Deus dá chance, Deus dá oportunidade de todo aquele que se arrepende, aleluia, e deixa. É se arrepender e não fazer. Aí entra a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. E Deus manda Noé agora fazer esse barco, essa arca. Noé fez e chegou ao fim, e ele convida o povo para entrar. O povo que ele já tinha, acredito, evangelizado. E dito a eles o que ia acontecer. Mas a Bíblia diz que também não fizeram caso. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus fez com que, aleluia, viesse o dilúvio. O que Deus tinha passado para Noé, para passar para o povo. Veio o dilúvio. E o dilúvio, conforme Deus tinha dito a Noé, aleluia, ele matou a todos quantos não deram ouvido, não fizeram caso, recusaram-se a chegarem até a presença de Deus. Capítulo 6, 5, 7 e 8 de Gênesis, que vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até os répteis e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí vem o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé ainda andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Deus viu, é como o Senhor disse, Deus vê, Deus sabe, Ele sonda, Ele conhece. E Ele viu a maldade do homem, e diante daquele lugar, Ele achou graça em Noé. E Noé, por sua vez, apenas obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Aí o Novo Testamento aqui, onde eu li, é que vai dizer que, como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como assim?
Se no dia de Noé, Noé falou, Noé pregou, Noé convidou o povo, e o povo não quiseram, recusaram. Assim está também acontecendo nos dias de Noé. A vinda do Filho do Homem está próxima. A filha do Filho do Homem está já, aleluia, às portas. E o Evangelho está anunciado, está sendo anunciado em todo lugar, em todas as partes. Se é nas ruas, se é nos templos, se é nos rádios, se é nas televisões, em toda parte o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo anunciado, alertando, convidando as pessoas para deixar o erro, o engano, a mentira e se render aos pés do Senhor para alcançar a sua misericórdia. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lá Noé convidou. Lá Noé fez uma arca como escapa, a salvação. Quem entrasse por ela seria salvo daquela inundação, não ia morrer afogado. Aleluia, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, olha, um dia anterior ao dilúvio, o povo comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O povo hoje muitas e muitas atrações, e o mundo levando. São ruas cheias, passeadas, muitas coisas, carros de som, povo atrás, ruas cheias. Mas quando se trata da palavra, ao vazio. São coisas que atraem as pessoas. E elas gostam. Mas a sua alegria aqui será tristeza eternamente se você não der ouvido à voz de Deus através da sua palavra que é sendo anunciada. Aí diz assim que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E agora, até essa palavra casar e dar-se em casamento torna-se estranho para alguns. Mas Deus se agrada disso. O casamento. E há como o pai entregar a filha. Mas agora, para alguns é estranho. Está fora da palavra. E eles continuam farrando em muitas festividades que rola noite e dias, dando muitas das vezes trabalho às autoridades. Estão despercebidos o perigo que estão correndo. E lá no dia de Noé estava tão envolvido nas coisas mundanas que não quiseram ouvir a palavra, que não quiseram ouvir o pregoeiro que era Noé, desacreditavam, até o dia em que Noé colocou o povo, e apenas 8 pessoas, foi a família de Noé apenas, graças a Deus que a família de Noé salvou. Aleluia, Deus sustentou, eles creram, os filhos creram no pai, as noras no sogro e a esposa no esposo, porque Noé era o cabeça. E quando muitos por aí que dizem, meu pai é pastor, minha mãe é diretora de circo de oração, outro é isso e aquilo,
não pense nisso. Cada um vai dar conta de si. A Bíblia diz que todos irão comparecer ao tribunal de Cristo, onde todos joelhos irão se dobrar e toda língua irá confessar o Senhor. Escapa por tua vida. Eles estavam despercebidos, a festa e as farras estavam muito boas. Mas a Bíblia diz que veio o dilúvio. 7 dias que Noé entrou na arca, não choveu. Deus provando ainda se havia pessoas arrependidas e dizer, eu vou entrar. Mas não. Zombaram, acredito. Você está vendo aí, ó? Fez uma arca, que dê a chuva, que dê isso. Eu acredito que eles disseram. Não está escrito. Mas era Deus provando. 7 dias ainda. Deus não mandou chuva e Noé estava lá dentro, com a sua família e toda espécie de animal, que mandou entrar um casal. Veja que é casal. Macho e fêmea. Foi fêmea e fêmea, não. Foi macho e fêmea que entrou. O casal. Aí, depois de 7 dias, aí o tempo. Aleluia, Deus preparou o tempo e foi mudando. E ali começou o orvalho. A chuva seróide, fininha, depois foi engrossando, e depois lá vem água, e depois lá vem inundação. Eita. Até que a arca, ela começou a se balançar, aleluia, até que veio mais água, e guiou a água, agora Deus conduziu. E eles viram, aí agora, perturbaram-se, e disseram, vamos bater na porta, vamos correr. Saíram nadando já, mas não teve jeito, estava fora. O convite foi feito, a porta estava aberta, mas ela se fechou, e Deus ainda mais selou por fora, porque podia, não, com seu jeitinho, ainda como homem, ser humano, abrir ali o desastre ser grande, e Deus selou por fora, e a arca foi embora. E a Bíblia diz que assim como Deus disse que ia destruir, Ele destruiu e não teve prejuízo nenhum, porque tudo é dele. O povo estava despercebido. Aí diz assim como foi nos dias de Noé. Nós estamos no Novo Testamento, mas lá ele refere a Noé no Antigo, assim como foi. Então pode ser agora também. É uma advertência. Você está, aleluia, tão alegre nessas farras, e muitos choram com hinos, com cantores, com algo, passa a noite numa fila para tirar o ingresso, e é isso e aquilo, mas não se lembra de um minutinho conversar com Deus. Casavam, tem um bom relacionamento, concordar com papai, com mamãe, às vezes aborrece papai, às vezes aborrece mamãe, vão-se embora e depois quebra a cara. É as farras. Aleluia. Perceberam nada, porque estavam todos envolvidos. Lá veio o dilúvio. Mas a Bíblia diz que aqui ainda há tempo. Ainda tem tempo para você se arrepender e sair desse abismo. Aleluia. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A arca lá significava um lugar para se salvarem. Jesus, ele está aqui como sendo essa arca da salvação. 14:6 São João diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. 10:9 de João, ele disse, eu sou a porta. Aleluia. Eu sou o escape para a tua vida. Eu sou aquele que, se você vir, você vai entrar, vai ficar abrigado e vai ter salvação. Sai desse abismo. Sai dessa situação. Escapa por tua vida para ter um final feliz.
para ter uma vida eterna com o autor da salvação. Aí ele vai dizer aqui, estando dois no campo, um será levado e deixado. Ou seja, muitas vezes nós percebemos que apenas é uma ou duas pessoas em uma casa que eles têm acreditado e estão servindo ao Senhor, os outros não. Às vezes é um, quando não é o marido é a mulher, ou vice-versa. Ele diz assim, um será levado e outro será deixado. Então dois trabalhando lá no moinho, lá trabalhando no roçado, aí quando pensar que não, um é levado e outro é deixado. Aleluia. Vigiai, ele diz, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aí diz, considerais isto. Se o pai de família, ó o exemplo, soubesse a que hora, aleluia, viria o ladrão, ou seja, a vigília da noite, durante, a que hora vinha? Ele ia dormir? Ele ia se proteger para pegá-la. Mas ele não sabe a que hora. Aí aqui dá o exemplo. Ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada ou minada a sua casa. Mas já que ele não sabe, mesmo assim, é a vinda de Jesus. Naquele dia e hora ninguém sabe. Cabe nós estarmos vigilantes. Aí diz assim, por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus vai voltar. Há uma promessa. E a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentar. E temos que perseverar até o fim. Cuidado. Jesus está às portas e bate. Aí diz o 44 ainda, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mesmo com tuas poucas forças, mesmo com teus pequenos, aleluia, reconhecimento, mas não para, prossegue, porque o reino de Deus não é para quem corre, mas é para aquele que permanece, aleluia, e quando o Senhor vier, vai achar você servindo, glorificando e exaltando o seu excelso nome. Por isso, vigiai, busca primeiro as coisas que são de cima, disse o apóstolo São Paulo, porque as da terra perecem. Que nesta tarde possamos ficar com esta mensagem, essa palavra, e que eu tenho que ter cuidado em mim mesmo. E também que eu possa ser uma luz que venha brilhar no meio do povo. Ao chefe de família foi dito que ele é o que está, aleluia, por cabeça, e as demais estão sobre os seus cuidados. Então, Cristo é a cabeça da igreja e Deus é a cabeça de Cristo. Que nós possamos permanecer, aleluia, mesmo, aleluia, sendo mal vistos, rejeitados, mas nós sabemos que teve um
que se entregou, que deu a vida em nosso lugar, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Foi a promessa dele para todo aquele que nele crê. Aleluia! Se você crê, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dele enquanto está perto. Enquanto você pode ir, pode vir, pode falar, pode comentar algo da parte do Senhor para outras pessoas. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Coisa boa, palavra maravilhosa, ensinamento da palavra de Deus para nós nesta tarde. Cabe só você querer aceitar ou não, né? Essa é uma decisão sua, decisão pessoal, né? A Bíblia diz: escapa por tua vida. Glória a Deus. Então, nós agradecemos a Deus por esta rica oportunidade nesta tarde. Se Deus permitir, sábado estaremos de volta com mais uma programação para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos que ouviram minha irmã lá no estado de Goiás, né? Santo Antônio da Barra. Irmã Francinete, Deus continue abençoando a sua vida, nosso irmão Jailson e as demais pessoas que nos acompanhou através das redes sociais. Um abraço, que Deus continue nos ajudando. Vamos orar apresentando a todos nas mãos do Senhor e que Deus abençoe, que esta palavra, essa semente, né, Cláudio, fique plantada nos vossos corações. Também quero agradecer ao irmão Bruno, né, que esteve conosco aí ouvindo a programação. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe toda a sua família aí, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Continua abençoando o teu povo, aonde quer que esteja nesta tarde, Pai. Nesse finalzinho de programa, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.